noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Bom, esse é o nosso último programa do ano. Como vocês sabem, vem aí essas festas, né, que foram, sei lá como é que eu posso dizer, umas festas que já vêm faz muito tempo, né, desde 364, 346, desde o Concílio de Niceia, quando alguns bispos e mais Constantino, se eu não me engano, que era o Papa, resolveu estabelecer o 25 de dezembro como o nascimento de Yoshobem Pandiro Jesus. Mas aí não cabe a nós falarmos sobre isso. Antes era 6 de janeiro. Antes era 6 de janeiro, né? Era uma festa pagã, tem a sua origem, tudo isso aqui é o Solis Invictus, mas não estamos aqui para falar disso, não, é outra história que nós vamos falar hoje. Então, antes da gente iniciar o programa, já desejamos àqueles que ainda têm esse espírito, né? Que façam um bom proveito dessa data, festejem e se tornem melhores, sei lá, no outro ano. Vamos estabelecer assim. Bom, o tema que se apresentou para a gente encerrar o ano é uma coisa interessante, porque nós falamos durante todo esse tempo aqui, 10 anos, e esse ano principalmente, todo o programa praticamente a gente fala alguma coisa sobre a verdade, né? Nós buscamos a verdade é essa, nós falamos da lei e toda essa coisa, né? Mas tem uma coisa que é o antígeno, digamos assim, da verdade, que é a tal da mentira. Eu, particularmente, Eustáquio Andréa Patunas, eu estou ranzinza por causa da minha idade, uma série de coisas, estou exigente, estou seletivo, estou um chataço e fico incontrolável quando alguém fala alguma mentira a meu respeito. Aí é pior do que qualquer outra coisa. Você diga alguma coisa que eu não fiz ou minta a meu respeito, aí eu viro um bicho. Por quê? Não sei. Vai ver que eu fui mentiroso pra caramba, hoje eu tenho aversão a isso, vai ver que eu continuo mentindo, eu sinto isso aqui, tal. Não sei, não vou filosofar, porque eu sou entrevistador e não entrevistado. Então hoje o tema é mentira. E eu sei, quando eu disse para as pessoas que o tema seria esse, mentiras, ainda no plural, todo mundo falou, puxa, que bom tema, né? O Silvio, nosso coordenador aqui, disse, poxa, é um tema para um programa só? Eu falei, vamos tentar, né? Que é o que mais tem, é o que a gente mais assiste, o que a gente mais vê diuturnamente, mentira, uma mentira atrás da outra. Subjugação, dominação, mentira. O ser humano tem o dom de mentir, né? E quem de nós já não mentiu na vida? Não vamos dizer os porquês, cada um tem os seus porquês, suas razões. Uma certa ocasião, uma pessoa disse para mim, justificando, ela falou, às vezes não precisa mentir e omitir. Omitir seria mentir? Como é que nós vamos ver? E quem vai resolver isso? Quem vai tentar dissecar isso para nós? Trazer à luz essa questão? Ou mostrar esse aspecto da mentira, o que ele nos prejudica ou não? É o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que nós estamos fazendo uma década juntos. Hein? Que bacana isso aqui, né? Isso aqui, fechando mais uma década. Eu espero que a gente chegue na segunda, na terceira, na quarta, mas aí nós vamos estar de dentadura aqui, né? Bem galinha, babando e tentando passar o recado. Até essa época eu já estou te vendo lá embaixo faz tempo. É mesmo? Você vai estar lá embaixo? Eu espero. É mesmo? Tá bom. Mas já te falei, né? Quando você chegar lá embaixo, vão te cobrar aí. Não embaixo do lugar dele, embaixo da terra, né? Então, tudo bem. Embaixo da terra e cada um... Então, mas é isso. O importante é que a gente está aí. Jorge e eu, a gente sempre enfrenta as coisas da vida, é legal essas coisas, é bom, sempre acontecem alguns empecilhos, tudo, mas a gente tira de letra, porque é bom aparecer nessas coisas, para a gente mostrar a fortaleza que nós somos, e assim espero que a gente continue. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo. Está ótimo, né? Isso que eu gosto, isso que eu gosto de ouvir. Eu estou bom quando estou ruim, bom quando estou mais ou menos e bom quando estou bom. E quando estou bom, aí eu estou ótimo. Ótimo, então tá aí, ó. Chegamos, mas... porque o que te deixa mais ou menos ou ruim, né, é um conjunto de forças açúcar que você vai ter que dar embate. Pode ser força elemental vital, pode ser só vital, pode ser astral, pode ser mental, pode ser o mundo que serve. E você daí consentir que aquilo que te é oposição obteve um resultado, em si é alimentar aquilo.
né? E aí esse processo de alimentação, ele tende a fazer, a desenvolver em você uma antipatia, uma aversão àquilo que tentou te deixar não em um estado de plenitude. Sim. Então, quando você está sempre bem, né, e não dá resultado nenhum para quem esteja numa situação contrária, melhor maneira, maior economia. Então é isso, assim vamos levando. Então, e aí? O fim do ano está aí. Claro. Então, essa época que você estava falando, então o nascimento de Joshua Ben Pandira era comemorado em 6 de janeiro, né? E aí então existia uma festa romana, que era uma festa pagã. Que hoje chamam de Dia do Reis, né? Festejam Reis, como Dia de Reis, né? 6 de é. janeiro. Mas existia uma festa romana, pagã, né? Que era o dia do nascimento do sol. E era o Natalis Solis Invictus. Isto. E aí então ficou como Natal. Então a gente hoje comemora em 25 de dezembro, na verdade é uma festa pagã romana, né? Não tem nada a ver com a questão do dogma da Igreja Católica. Tudo bem. O importante é o seguinte, Grego. Confraternização. O importante sim. Família. No Ocidente, onde se cultiva essa tradição do Natal, então, assim, é o mais típico exemplo do que é uma felicidade astral, que assim, eu te dou um presente, você fica feliz, você me dá um presente, eu fico feliz, você recebeu o 13º, está com uma sobra de dinheiro, você está feliz. Então, assim, sempre há uma troca material, né, e alguma coisa que justifique aquele bem-estar. E como é uma paz, então, astral, derivada de um material, cessou o material, cessou a alegria, cessou a felicidade, cessou a paz, cessou a harmonia. Né? No dia seguinte, pau pega do mesmo jeito. Novo. Aí tem aquele ponto de vista, tá, mas então é uma paz falsa, né? Uma paz humana, temporária. É uma mentira. Isso é inválido, ou é uma mentira. E tem outro aspecto que, assim, tudo bem, mesmo que seja uma paz efêmera, temporária, ainda assim é melhor que não ter. Sem dúvida. Né? Eu sou completamente favorável a essa confraternização, lógico que sim. Então, eu não gosto de sair de casa, né? E aí, menos ainda nessas épocas, né? Porque as pessoas andam assim, parece que tomadas por aquela... Consumismo, né? Uma coisa assim, Eu, quando tenho que andar numa sacola, com uma sacola de coisa de compra na rua, eu fico envergonhado, né? Assim, eu não gosto. O sentimento é vergonha, né? Vergonha por estar consumindo e carregando a prova do crime. E aí, nesse período, assim, as pessoas ficam assim... E aí eu estava esperando a hora de vir aqui, né? E o trânsito aqui na cidade que a gente mora está, assim... Caótico. Né? Uma maravilha para quem gosta de caos, né? E então, se as pessoas com pressa para ir para lugar nenhum, assim, como se o mundo de todos fosse ameaçador e cada um quer se fechar no seu próprio mundo, que é a sua casa, e ficar com seus próprios problemas, e daí ninguém tem paciência com ninguém, ninguém respeita ninguém. É uma coisa assim... sabe, humana, né? Ainda bem que daí parece que chega nesse ápice de falta de paciência, e então se tem uma breve pausa para respirar, que é então aqueles dias que é feriado, então o pessoal, todo mundo vai, bebe, come, dá presente e tal, festeja, pelo menos você consegue revitalizar aquele desperdício, aquele dispêndio de vida que aconteceu no período que antecede essas festas, né? Então eu vejo como positivo, e pelo menos assim que as pessoas experienciem o que é aquela paz, pelo menos naquele dia, e imagine assim, como será o mundo quando essa paz não for um dia, for de vida inteira? Como será o mundo no dia que essa paz não for só para os seres humanos, mas para todos os seres? Então dá para ter um vislumbre do que é o mundo pelo qual a gente trabalha e o mundo qual a gente deseja para todos. Então, por isso que a gente está torcendo para que todo mundo tenha um nível de consciência, né? Independente do que nós estamos falando aqui ou não, dentro da crença de cada um, que seja um período harmônico e que cada um possa desenvolver um pouquinho a sua consciência para entrar num novo período aí, né? Com uma bagagem um pouco mais aliviada. E aí o nosso tema, Jorge? Mentira, né? É um caso sério, mentira. É um caso sério. Razão de uma série de conflitos. Nossa, você sabe melhor do que eu. Eu queria fazer um comentário antes, que eu li aquele e-mail que você mandou com a chamada, né? Sim, com a sinopse lá que eu falei. E ali o autor do texto, ele faz uma confusão com ego e individualidade, egoidade. Ego é uma coisa completamente diferente, né?
É assim, é aquilo que é o imortal, é o que permanece, é a mônada, e a individualidade é que é a coisa que é completamente perecível. Então, assim, falo assim, não, o ser humano tem que destruir o ego. Não tem, por favor, não faça isso. Não pode, porque a personalidade, né? Não, a personalidade é a individualidade, então, né? Mas o ego é aquele, sim, é o princípio superior em você mesmo, né? Então são coisas distintas e às vezes a troca do nome... Você tem que controlar, você tem que dominar, você tem isso aí sim. Você não pode eliminar porque deixa de ser você. Mas porque são coisas distintas, né? A individualidade, né? Ou egoidade com o ego em si. O ego é o superior. A personalidade, a individualidade, a egoidade é as vestes que eu uso para fazer com que essa unidade essencial que eu sou experiencie um período que a gente chama de vida. São coisas diferentes, né? Bom... Com relação à mentira, né? O Paracelso. Antes do Paracelso, qual foi a primeira grande mentira da humanidade? Boa pergunta, hein? É sempre aquelas perguntinhas só light, né? Só coisa simples. Primeira grande mentira da humanidade. E não vale religião, que essa aí a gente sabe um monte. Não, isso aí não. Para você falar mentira, você tem que associar obrigatoriamente com a coisa humana, né? Sem dúvida. A primeira grande mentira que se conta sobre a humanidade é a questão da raça adâmica, que não existe Adão, né? Então é a primeira grande mentira que se conta para tentar justificar o que é a humanidade, mas isso são coisas das religiões, né? É um conhecimento velado. E então se cria um véu, se transforma num dogma, e em cima de todo dogma tem um conglomerado de mentiras para se transformar numa religião. Como também há uma verdade, né? Que Adão não era um... Não, mas aí que tá. Então, há uma verdade que é isso a raça quer dizer, adâmica. exatamente. Aí há um véu de Maia, vamos conversar sobre isso. Tá. Aí essa verdade com um véu ou vários véus vai tendendo a se transformar em um dogma, quer dizer, um conglomerado de mentiras, daí recebe o nome de religião, perfeito, ou o que seja, né? Então, a primeira mentira sobre a humanidade do ponto de vista de religião seria essa, né? Do ponto de vista de tradição, as mentiras ou o contato com o que seria mentira, a gente pode colocar em dois momentos que eles são cruciais, inclusive para hoje, né? E mentira no sentido de ignorância. São cruciais para hoje porque são coisas que nós temos que resolver ainda hoje, né? A primeira delas, em termos daqui para trás, foi a questão da Atlântida, quando houve a queda da Atlântida. Então, as mentiras, a ignorância, o mau uso do conhecimento. Quer dizer, tinha mentira? Houve mentira ali na Atlântida? Óbvio. Eu pensei que era que como é que se diz as criaturas se revoltaram contra o Criador, né? Não, mas não. Sobre a regência, não teve uma... Não, mas é que assim... Onde entrou a mentira na Atlântida? Mas para que haja a revolta, né? Para que haja a guerra que houve, para que haja a violência que houve, a base para a revolta, a base para a guerra, a base para a violência é a mentira. Poxa, isso aí é surpresa para mim. A mentira, ela é assim, é pai e mãe, né? Da discórdia, né? Digamos. Dos malefícios que a humanidade tem que se virar, né? E a que antecedeu a questão da Atlântida, a gente pode colocar também como se fosse uma mentira, né? Foi aí a questão, quando foi dada à humanidade a sexualidade em meados da raça lemuriana, daí o desconhecimento, né? Não se aplica o conceito humano de mentira hoje, porque o próprio conceito de mente, de raciocínio era diferenciado, assim como era diferenciado na Atlântida. Mas então, o desconhecimento com relação a um poder dado, né, ou a ausência de verdades com relação ao poder dado a quem ainda não tinha condição de entender o que era aquilo, daí decorreu em uma queda, que depois incorreu em outra, né, e que a gente tem reflexo até hoje. Tá, mas você pode falar que tipo de mentira? Vamos falar nessa questão antes de você entrar com o Paracelso, não esqueci o Paracelso. Qual foi a mentira do tempo da sexualidade do ser humano? Qual foi a mentira maior nesse aspecto? A mentira, no caso, é como se fosse a ausência da verdade, porque o que foi a separação do sexo, a polarização do prana, e que é completamente temporária. Então o homem vem de uma posição masculino-feminina inconsciente,
ele volta para uma posição de masculino e feminino consciente. Então, essa questão que a gente vê hoje de separação homem e mulher, né, isso é absolutamente temporário. Né? Mas não deixa de ser, não pode ser considerado uma mentira. Não nesse sentido. Tá. Então, quando houve essa polarização, as decorrências iniciais, né, desse poder de criação dado para aqueles seres que ainda não tinham consciência e não tinham condição de assimilar uma verdade, cada um criou sua verdade. Tá entendido. Tá. Entende? E esse cada um criou sua verdade distante da verdade. Foi como você real. disse, então deixa de ser uma mentira e passa a ser uma ignorância, né? Ele está ignorando o que ele está fazendo. A Maia, a ignorância e a mentira, elas andam assim, ó, de mãozinha dada, alegremente transitando pela humanidade. Ok, e na questão da Atlântida, qual foi a mentira Você teve outros fatores, mas você pode dizer alguma coisa? Ou não? Alguma coisa. Então, alguma coisa, já é o suficiente. Sim, que então a Atlântida, ela não teve uma evolução serializada. Então aconteceu a primeira sub-raça, a segunda, a terceira, a quarta em série, né? Foi uma evolução em paralelo. Cada uma cidade atlante, ela representava uma raça mãe, né? Um tipo de seres distintos fisicamente, né? Assim como hoje na Agartha, cada cidade tem um conjunto de seres distintos, assim, por isso que é vedado o trânsito de uma cidade para outra, porque são seres com, assim, raciocínio distinto, hierarquia distinta, forma física distinta, capacidade distinta, modo de viver distinto, 100%, né? E na época da Atlântida, então, você tinha 7 cidades-estado, cada uma com uma tônica, né? Cada um com um tipo. E assim, o ponto focal, referencial, era a quarta cidade, Atlante, né? Porque naquele momento era a quarta raça-mãe, e ali então que era o ponto, esse ponto de chegada em termos de desenvolver o que se desejava, que seria o mental concreto, né? Aí então, nesse momento, cada cidade atlântica ela tinha um rei divino, né? Ladeado por colunas, e daí então tinha aquele sistema templário que depois derivou para a maçonaria dos Trachomarutos, essas coisas assim que já falamos aí. Tá. E aí acontece então que assim, algumas coisas, né? Tá, mas lá eles não se comunicavam? Como assim? Você falou, a Agartha, por exemplo, que você acabou de citar, não se comunica por N questões, são raças diferentes, A Atlântida, essas cidades que tinham lá... o trânsito, né, sim, dos seres que acompanham, quem a dirige, não. A Atlântida era similar ou não? Não, assim, tinha o trânsito, né, tinha a comunicação, havia intercâmbio. Só que cada um com a sua tônica, né? Sim. E aí esse movimento que daí na quarta cidade culminou com as razões para o fundamento da Atlântida, então ele foi baseado no que a gente humanamente pode chamar de mentira, porque daí então assim, as outras cidades também foram envolvidas, né? E aí se rebelaram contra uma determinada cidade onde é que ficavam na época os gêmeos, quer dizer, onde emanava a coisa espiritual para aquele momento evolucional, e por conta disso então se iniciou uma série de batalhas físicas, mas tudo baseado na enganação. Tá, então para a gente sair de Atlântida e sair desse aparte antes da gente falar do Paracelso. Sim, é que algumas coisas a gente... Claro. Que a gente fala, outras coisas a gente não, pincela isso aí. Eu quero saber o seguinte, né? então, pergunta, já que estamos na Atlântida, o que há de verdade e o que há de mentira na Atlântida? A Atlântida afundou por quê? Foi o momento, o que há de verdade e o que há de mentira na Atlântida? Primeiro que tem pessoas que nem acreditam que a Atlântida existiu, né? Isso aí é problema de cada um. O que aconteceu? Foi um movimento cíclico. A pessoa que não acredita que a Atlântida existiu, eu penso assim, tudo que existe construído então, ou foram os extraterrestres, tudo também bem, não se pode provar absolutamente nada, exatamente. Ou então eu acredito que a religião me diz que daí foi tudo Deus que fez e que começou há 2.000 anos ou 5.000 anos. Por isso que eu disse para a gente nem discutir essa questão. Não, é questão Qual é a Atlântida afundou por quê? Movimento cíclico da Terra ou alguma coisa, ou
ou energias Na Atlântida e na Lemúria... Pô, era quase o mundo inteiro, quase a parte de terra total que está sob as águas era Atlântida. Eram 8 cidades-estado que, na verdade, todo mundo pensa que é um lugarzinho que era no Caribe e tudo isso aqui, a gente sabe que era o troço inteiro. É falta de conhecimento, né? O que o Platão narra na República, né? É só um restinho do último fundamento que foi Poseidones, né? Isso. Mas a Atlântida, ela passou por 4 processos de afundamento. E daí, na Atlântida e na Lemúria, pode-se usar o termo queda para explicar o porquê que sumiram. Queda, né? É que assim, que daí o erro, né, o que aconteceu ali foi tão intenso, tão grosseiro do ponto de vista evolucional, que a única solução era passar o apagador na lousa. Quem passou o apagador na lousa? Hoje, veja só, por que eu estou perguntando isso? Hoje, as grandes nações, as nações bélicas, têm um botãozinho vermelho que se apertar, acabou. Mas isso é não, estou dizendo um exemplo. Aconteceu isso na Atlântida ou não? Eles dominavam todas essas forças, eles eram alquimistas, eles sabiam tudo. Não, Grego, é que assim... Como é que acabou essa civilização? Como é que afundou? Sim, é que assim, ó... O conceito que hoje a humanidade tem de poder é uma coisa assim completamente infantil, sabe? Então, isso em relação ao passado. Lógico. Então, isso de eu tenho um arsenal atômico, eu não sei o quê, eu tenho um exército com tantos milhões de pessoas, né? Isso tudo sabe, assim... É brinquedinho. Olha, Grego, assim, não dura um dia, sabe? Não dura um dia. Né? E aí você falou que antes de você... Você já viu a história dos Vimanas, só você saber o que os Vimanas faziam, pronto. Então, você sabe que Tesla deixou muita coisa escrita sobre a captação de energia, baseado no conhecimento que ele adquiriu sobre os Vimanos, porque os Vimanos, sim, então Tesla descreve vários arcos, né, que existe entre nós e o Sol, onde há vários tipos de energia, assim, do ar, não sei o que, do Sol, né, e aí como converter isso em energia, e sim, e esses vão ser assim, duas grandes mudanças assim, radicais do ponto de vista de ciência, né, social para a gente nos próximos tempos. Eu acredito que vai ser a primeira, né, o livre fluxo de energia elétrica, da mesma forma como a gente tem hoje assim, um sinal de rádio, um sinal de TV. Ó, Evandro, vai ouvindo aí. Qualquer coisa, qualquer aparelho, né, vai captar energia assim invisível, não tem mais hidrelétrica, não tem termoelétrica, não tem mais, não tem mais nada. E aí então muda radicalmente, porque assim, muda o conceito do telefone, do automóvel, do avião, porque não tem mais combustível para queimar, é outra história. E a fonte disso é a mesma fonte que tinha os Vimanas. Então ele pega determinado tipo de Vimana, ele pega energia em determinada camada e ali... Pronto, alimenta tudo que ele deseja. Então, o que aconteceu na Atlântida, não, vai além desse poder que foi desencadeado na batalha dos solares contra os lunares, né? É que por conta do que aconteceu com as hierarquias que habitavam e que regiam a Atlântida naquele momento, então, evolucionalmente, o que tinha sido colhido de resultado até então, ele foi, assim, colocado em um local de reserva, que é o que se chama hoje de Agartha, né? E tudo o mais, né, foi encerrado. Como? Então, aí afundaram os continentes inteiros. Sabe? Quem afundou? Pois é. Pois é, então foi alguma energia, como nós estávamos falando aqui. Sim, é por isso que eu te falo que o que se pensa que é poder hoje, né, sempre não dura um dia. Então, você falou agora um pouquinho sobre a profecia, você falou agora um pouquinho sobre a profecia do Rei do Mundo. Sim. Então, a de vir um povo até então desconhecido. Ela não vai se cumprir, não é necessário, porque a gente vai fazer, assim, nós todos vamos fazer nossa parte. Agora, na profecia do Rei do Mundo, né, está implícito uma pequena parte, né, do que seria, tipo assim, então a Agartha vai colocar a coisa em ordem porque a humanidade não deu conta. Mas só daria a coisa em ordem porque isso aqui já tivesse tudo. Não. Se você, quem for ler a profecia, né, que você falou que já está desatualizada. Não, mas uma parte fala sobre a vinda desses, exatamente. Né? Então, assim, do ponto de vista de embate de nações, né, não duraria um dia. Tá. Então você vê o que é que foi liberado em termos de energia na Atlântida e por que isso? Porque chegou num ponto assim de agressão evolucional. Sabe que eu vejo uma similaridade hoje? Não, claro que sim. Não, nós estamos vendo uma situação que só um evento, a situação que a gente vive hoje, é que você olha filosoficamente e eu olho, né, não, eu sou de outra realista. forma. Tudo bem.
Então eu vejo, a gente estuda, a gente conversa com todo mundo, a gente fala só uma intervenção divina ou uma intervenção desse tipo. Hoje, com tudo isso aí que a gente vê, com o belicismo, essas coisas todas, que fica nos alimentando, esse monitorzinho que está na nossa frente aqui, então teria que ter alguma coisa nesse sentido, como teve Atlântida, que depois da Atlântida começou tudo de novo, né? Assim, ó, mas a gente não pode chegar nesse ponto evolucional e não vai chegar porque tudo foi corrigido. Essa questão que até é um termo que se usa Você acha que nós estamos bem longe daquilo que aconteceu na Atlântida? Essa questão que se usa assim, que é um termo que se usa hoje na política brasileira, que é o quanto pior, melhor, seria assim, o resumo do máximo da ignorância possível a que qualquer ser humano pode chegar, né, em pensar que se destruir tudo, né, e deixar a coisa caótica, há a possibilidade de recomeçar bem. Não, eu também não vejo assim, claro que não. Na Terra não existe nenhum ralo onde você vai e puxa e por ali Exatamente. sai o mal e o que sobra é o bem, bom e belo. Isso não existe. Não, claro. Assim, a evolução, né, ela é um sistema fechado, né? Ela inicia no Sol, termina no Sol. Fora disso, você está como se fosse uma placenta, né? E o que aqui se faz é que se resolve, né? Não tem para onde fugir. Paracelso, vamos lá. Paracelso. Então, e tem a ver com tudo isso que a gente conversou, que é mentira. Sim, claro. Então, esclarecemos muitas coisas. A questão de política hoje, então... Então, Paracelso fala que as pessoas que elas cultivam a mentira, né, e da mentira se alimentam, elas transitam pelas próprias mentiras como quem transita por um jardim de rosa. Tamanha falta de noção, né, que eles têm com relação ao que seja verdade. Todo mundo diz que você fala tanto a mentira que você acaba acreditando que aquilo é uma verdade, né? Porque você constrói astralmente aquilo, né? E aí você transita naquilo. Alimenta aquilo toda hora, todo dia. E você transita naquilo, né, naquele mundo, como se fosse um mundo perfeito, achando que é natural. Só que assim, para que você consiga transitar num mundo de mentira, como se aquele mundo fosse natural, como se aquele mundo fosse real, significa o seguinte: você perdeu todo o nexo, você perdeu toda a razoabilidade, você perdeu toda a intuição possível de um ser humano ter. Aí pergunta assim, alguém que faz isso, e aí usa esse conglomerado de mentiras, essa falsa construção de mundo, para prejudicar o seu irmão, para prejudicar a sua família, para prejudicar a sua nação, tudo, né? Para prejudicar a humanidade. Esse é um ser humano? Não sei, não sou eu que vou responder. Agora, há sérias dúvidas, né? Bom, então, assim, esoterismo com S é aquilo que é oculto, aquilo Sim. que é reservado, mantido em reserva, né? Exoterismo, exo, de fora, exo, né? Fora. É aquilo que é dado a conhecer a todos, ou aquilo que é exposto aos olhares de todos. A distância entre o esotérico e o exotérico é o que se chama de Maya. M-A-Y. Ilusão. Que é a ilusão, né? Que é o mundo que nos cerca, as coisas assim, né? Geralmente, quando... Primeiro, um tipo de mentira e como que isso degrada daí na humanidade. Então, geralmente, quando um conhecimento que pertencia à humanidade e por conta de a humanidade não estar preparada para fazer bom uso desse conhecimento, e por conta disso esse conhecimento ter sido colocado em um lugar reservado, para daí então aos poucos ser devolvido à humanidade, pelas ordens. Pelas ordens, muito bem, está indo muito bem. Ou então pelos seres que vieram colocar pontos focais nessa resolução, que então são os avataras, manus, budas, bodhisattvas, esses todos, né? Então, esse conhecimento ele era dado, mas sempre assim, sempre dado de uma forma velada, né? Que é ou revelado, que o revelar é velar duas vezes, ou como fala na tradição do Joshua Ben Padilha, do Jesus, que ele falava por parábolas, né? Para o povo e também para os discípulos, que ele falava em 3 níveis de idioma, como no caso do Egito, onde você fala hieroglífico, hierático ou demótico, né? Para o povo, sacerdote ou secreto, Sim. né? Então, quando você devolve um conhecimento, não é? De uma maneira cifrada, conhecimento iniciático, né? E isso é a base de toda a humanidade atual. Aí a busca da verdade, por isso que se usa o termo busca da verdade, mesmo naquilo que foi revelado, né? É você retirar os véus de Maya, que são os véus que encobrem a verdade.
Então, o primeiro... O véu de Maia pode ser uma mentira? Sim. Sim, tá. Sim. Só que daí a questão do tipo de coisa que encobre a verdade, né? Ok. E aí o apelido, né, mentira, se aplica à criação humana que encobre a verdade, que vem bem mais aqui. Então, assim, eu tenho uma verdade, essa verdade ela é dada, né, ao discípulo, quem tem acesso àquele conhecimento, de uma maneira velada. Como é que é velado? Assim, ele não está 100% traduzido, explicado, ele é exotérico. Então, você que vai ter que descobrir uma faceta da verdade. Então, você vai ter que ir atrás para ver qual que é a verdade. Com o passar do tempo, isso então, por isso fala dos véus de Maia, né? Então, os véus de Maia é aquilo que encobre a verdade, né? Quando esses véus não são retirados, não é? E aí, ao contrário disso, aí os seres humanos vêm e agregam um entendimento distorcido, intencionalmente ou não, né? Na medida em que essa verdade ela vai ficando cada vez mais encapsulada, que ela vai ficando cada vez mais obscurecida, que ela vai ficando cada vez mais distante do que se conceitou como realidade, né? Aí então eu tenho a criação de dogmas. E esses dogmas, eles se transformam em religiões, né? Sempre assim, um conhecimento oculto, incompreendido, reservado para alguns, compartilhado com mais alguns, aí alguns vêm, não compreendem, alguns vêm, não compreendem, distorce, pinta, borda, faz o que quer, dá tinta que quer, muda a seu bel prazer, transforma numa estrutura de poder transnacional, milenar, né? E vem e diz assim, não, Deus disse isso para mim, eu sou intermediário dele. Então isso virou um dogma, né? E daí desse ponto até na origem é uma mentira só. E qual é o reflexo disso? Isso é um lesa evolução? Como é que a gente pode considerar isso? Lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade, tudo que é possível. Claro, você está afastando da verdade, né? Você está fazendo com que a humanidade ela mergulhe, né, em um pântano, em um lodaçal astral, né, o qual ela não consegue contemplar o sol. O sol seria a verdade. Tá? Isso é a primeira coisa. Depois, assim, na medida em que daí o ser humano vai transitando por esse mundo afastado da realidade, né, há duas maneiras de se comportar. Por exemplo, assim, você sabe a verdade, né? E eu vivo num mundo que representa a mentira. Só que daí a mentira que eu vivo, né, ela é o entorno da verdade a qual você sabe. Tá certo? E a gente começa a viver e vai tendo embates, discussões a respeito, né? A maneira como você comporta, como você analisa o fato de você possuir uma verdade, e a maneira como eu vou me comportar pelo fato de eu viver em aquilo que eu acho que é uma verdade e é uma pseudo-verdade, no momento em que, então, a verdade, ela se defronta com a mentira, ou a mentira se defronta com a verdade, ou eu retiro o véu da verdade e ela se mostra para a mentira, tem dois comportamentos. Vamos lá. Do meu lado, que eu vivi na mentira, obrigatoriamente, né, vai derivar para a violência. Obrigatoriamente vai derivar para a violência. E por quê? Porque todo aquele mundo que eu construí, face à possibilidade de se ver desconstruído instantaneamente, ele reage para se manter vivo. E aquele mundo que eu construí, que é aquele conglomerado de emoções, de crenças, dores, amores, horrores, expectativas, que eu pautei a minha vida, quer dizer, alimentei todos os dias aquilo, são seres vivos, né? Que de mim se alimentam, do meu erro se alimentam, da minha crença se alimentam e da propagação que eu faço. Por isso que diz que a verdade dói, né? 100% da verdade, ela é mortal. A verdade, ela é mortal, ela é fatal, né? Fatal para quem? Para a mentira, para a ignorância, para essas coisas. E então, quando eu vou e contemplo a verdade, né, aquela contemplação da verdade faz com que, para mim, né, você seja o inimigo a ser abatido. Porque você coloca em risco todo o meu estado de coisas. Você é um destruidor do meu mundo, você é um iconoclasta, você é um destruidor de imagens. Né? E aí então,
uma das principais fontes da violência, né, que assola o mundo hoje é a possibilidade de contemplar a verdade. Então, eu destruo aquele local onde existe a verdade. Por exemplo, a gente vive num período hoje da humanidade, onde muitos países antiquíssimos, onde tem parte da história da humanidade... Estão destruindo tudo, as memórias, tudo. Perfeitamente, porque a memória física, ela em si, é um testemunho da verdade. Destrói, o que passa a valer? O mundo da mentira. Né? E aí o que passa a acontecer? Religiões dando embate a si para mostrar qual Deus é o mais Deus, o que é uma ignorância suprema, não é? Bom, então para mim, né, que estava vivendo um mundo de mentira, você é uma ameaça. Então eu vou gerar violência com relação a você, eu vou gerar medo com relação a você, eu vou gerar qualquer ação que seja para garantir que a minha crença sobreviva. E você, detentor da verdade, qualquer que seja a verdade, entende? E aí há duas possibilidades. O fato de você conseguir exteriorizar a verdade e essa verdade transformar alguém ou alguma coisa, né? Assim, você vem e compartilha a tua verdade fraternalmente. E aí você percebe que essa verdade, ela conseguiu transformar alguém ou alguma coisa. Você tem duas possibilidades de sensação, né? A primeira é assim, a sensação do dever cumprido, como fala o professor Henrique de Souza, isso vai te dar paz, é a adequada. E a outra é a sensação de vitória. Então, se você que detém a verdade, você compartilha com alguém, e aí esse alguém tem destruído o seu mundo de mentiras, mudando ou não sua maneira de viver, e você experiencia, vencemos, o teu resultado, ele é muito mais maléfico do que a ignorância do outro. Depende da forma que você venceu, né? Se você vencer construindo... Mas é isso que está. Se você vence, né, e fica em paz, isso é construtivo. Isso, exatamente. Se você vence, experiencia aquele prazer por ter destruído a crença do outro, exato. Isso é tão ou mais destrutivo que aquilo que o outro acreditava. Concordo, tá? Então esse é o que é o embate, né, e que provoca isso que a gente chama de mundo hoje, assim, essa convulsão que o mundo vive hoje, praticamente em todos os países, e as opiniões que as pessoas têm, e as opções políticas de cada um, e as defesas que se fazem assim, tudo é assim. Alguém acha que tem uma verdade, alguém vive de outro jeito, daí se eu aceitar o que você fala, isso significa desmantelar o que eu acredito, então você é meu inimigo. Então, só por exemplo, né? Então, hoje se dá um embate muito grande a questão do comunismo no Brasil, né? Primeiro que ninguém nem sabe o que é esse negócio, né? Do ponto de vista de origem, né? Mas um comentário que daí eu me permito fazer é o seguinte: se fosse um regime comunista, e partindo do princípio que o regime comunista é aquele onde todos têm que repartir tudo que tem com todos os outros, o que em si seria fraterno, né? Mas isso não existe, nunca existiu o real, né? Mas então é um estado tal de coisas hoje que, se existisse comunismo, a única coisa que algumas pessoas teriam para repartir seria sua ignorância e agressividade, porque é a única coisa que elas têm de sobra, né? E aí isso mostra o que é o medo, né, que se incute nas pessoas baseada na mentira. É aquela questão, a mentira repetida 1000 vezes, ela tende a tornar-se verdade. Não é que ela tende a tornar-se verdade. A mentira repetida 1000 vezes, ela adquire um corpo vital de tal forma que ela se transforma em um ser, em uma egrégora, em um ente. Já vamos começar na parte de Gênesis, né, a invisível da mentira, né, e aí aquilo passa a alimentar aqueles os quais nela acreditam, e os que nela acreditam a alimentam também, numa simbiose assim caótica, sabe? E aí isso cria uma convulsão onde qualquer coisa que ameace aquilo que eu acredito, né, para mim é uma ameaça, e se é uma ameaça eu devolvo com violência. Isso é o caos humano. Então, e aí, antes de você entrar no que você quer entrar, eu faço uma parte que cabe direitinho. E a questão das nações, as nações que agem sustentadas pela mentira? Sim. Você veja que assim, Grego, quando a gente fala uma nação, a nação ela é um conglomerado kármico que hoje, por convenção, tem uma delimitação geográfica. Isso que é uma nação, né? Então, cada nação ela tem um perfil, ela compartilha, né, de nidanas a resolver. Tem um karma para resolver cada nação, né?
Mas o fato de eu ser presidente de uma nação, eu ter sido eleito, não interessa como, faz parte tudo do sistema, faz parte do karma, tudo direitinho. Quem vai Às vezes faz parte da necessidade da nação. Mas assim, é tudo, então, não tem acaso na questão. Não, é porque... Por exemplo, às vezes é um povo maravilhoso, né? Hipoteticamente, assim, na nossa visão. O Brasil? Um Brasil. Não vamos falar do Brasil, vamos falar de outro país. Não, quando você fala um povo maravilhoso, eu só me lembro do Brasil. Todo mundo é maravilhoso. A gente tem que pensar assim, todo povo é maravilhoso, são todos irmãos. Evolucionalmente... Aí chega lá, vem um fulano de tal, que é eleito, sabe-se lá como ali, e ele altera tudo aquilo lá. Então, como é que é isso? Isso aí é kármico ou é acaso? Como é que é isso aí? Só essa questão. Com relação ao karma, você nunca pode dar a última palavra, porque aquele que entende 100% a lei de karma está isento do próprio karma e não fala do karma. Ok. Né? Mas acontece assim, você tem um país com um povo maravilhoso, um país qualquer, né? E aí, né, através da mentira, através da artimanha, através da malícia, através do abuso à boa-fé daquele povo, assim, não infantil em termos negativos, mas infantil em termos positivos, aquele povo puro, né? Então, essas pessoas tomam de assalto aquele país, tomam de assalto institucionalmente aquele país. E aí levam esse país a fazer guerra com outro. E aí leva esse país a invadir o outro. E aí leva esse país, aí vem a questão, culpa de quem? Culpa de quem? É o karma? Será, né? Não dá para a gente dizer. Sim. Né? O que acontece assim é que daí então, naquele país, existia a condição para que a beligerância se desenvolvesse. Existia a condição para que aquele país se transformasse em um império e fizesse o mal e mentisse, matasse, roubasse, invadisse, negócio e tal. E o que acontece? Vamos pegar um exemplo, não vamos citar um país. Então existia um país, né? E aí esse país ele tinha que ter entrado em um equilíbrio entre o poder temporal e a autoridade espiritual, porque não é poder espiritual, é poder temporal e autoridade espiritual, né? E aí por questões, não sei, né, não acontece esse equilíbrio. E aí aquele grupo que deveria fazer com que acontecesse esse equilíbrio, né, naquele país, se retira, né, e aí a lei então toma um atalho. E aquele país que deveria ter o poder, né, temporal e autoridade espiritual para daí botar o mundo em equilíbrio, ele fica uma balança, sabe, não equilibrada, né? E aí então o que mais pesa ali é o poder temporal sem consciência baseado na mentira. E aí é o caos que a gente vê hoje no mundo. Isso aconteceu com... Você pega assim, todos os grandes impérios que terminaram, todos eles passaram pelo mesmo processo e sempre se tentou chegar no equilíbrio. Então, não vou citar, né? Mas sempre se tentou chegar no equilíbrio, né? Até na época, quando então aconteceu a chuva de estrelas na Grécia, todos os grandes filósofos, para fazer a transposição do conhecimento do Egito, né? Que a teosofia fez a transposição do conhecimento da Índia para o Ocidente, né? Através de Blavatsky, né? E há um passo a ser dado agora, que é a transposição do conhecimento oculto do Egito para o Ocidente, né? E aí o primeiro passo foi dado quando então todos ciências são os grandes filósofos da Grécia se iniciaram, né, no conhecimento secreto do Egito, todos eles, né? E aí de Tales de Mileto aos pré-socráticos, até tudo. Pitágoras, Sócrates, Platão, né, todos gigantes, né? Então, acontece essa chuva de estrelas na Grécia para fazer com que, para se preparar esse equilíbrio, né, para fazer com que a mentira, né, aquele lamaçal que era Roma na época, onde só tinha o poder temporal, se equilibrasse com a autoridade espiritual que deveria vir do Joshua Ben Pandira, o Jesus da igreja, né, e a ordem que lhe dava sustentação, né, e aí isso haveria então o transbordo, né, do que fez a Grécia para possibilitar o que aconteceu em Roma, e então Roma trabalharia para o equilíbrio mundial, para a sinarquia, para a paz, para a harmonia. Não aconteceu. Esculhambação generalizada, e como todos os grandes impérios onde há o desequilíbrio, nasce, invade, mata, não sei o que e tal, cresce, e é o que é hoje. Acontece com todos eles. Então, quando não temos esse equilíbrio entre o espiritual e o temporal, aí o que impera, né, é a mentira, né? E se fala que assim, onde a mentira impera, a verdade se apequena,
né? E aí se passa a dar valor àquilo que é mais facilmente assimilável do que aquilo que tem que... Por exemplo, assim, é muito mais fácil, né, eu me contentar com uma grande mentira do que eu buscar uma pequena verdade. Por quê? Porque a mentira, ela vem a mim, né? Assim, as pessoas são alimentadas com a mentira todos os dias. Pelos poderes, quem domina o poder político, sabe, a pseudo-justiça, o poder financeiro, as religiões. Então, assim, a mentira ela é servida em várias cores e sabores para todo mundo todos os dias. E é muito mais cômodo eu viver no mundo da mentira, muito mais agradável, porque é um mundo astral, né, do que eu deixar isso de lado e eu ir às duras penas, né, buscar o conhecimento, procurar a iniciação, compreender, né? E aí no compreender a mentira, me chocar comigo mesmo, no compreender a mentira, né, e tentar transformar, me choco com a família, no compreender, me choco com a nação, com o mundo. Por quê? Porque o mundo vive na mentira, a nação vive na mentira, a família vive na mentira, você vive. Então são camadas que você tem que ir tirando para construir o mundo de realidade e aí poder contemplar o quê? A verdade. E a verdade, ela é simples, porque ela é o que é. Falar nisso, é isso que eu ia te perguntar. Todo mundo, eu acho que sim, né? Porque eu posso falar por mim só, porque não, todo mundo nasce com a semente da verdade, né? Porque, como é que eu posso dizer? A maioria das pessoas que eu conheço, vamos dizer, a partir de mim mesmo aqui também, quando eu vou fazer alguma coisa errada, eu sei que está errado. Se eu sei que está errado, é porque a verdade está instalada em mim, o certo está instalado aqui. Se eu vou falar uma mentira, eu sei que eu estou falando uma mentira, porque a verdade reside em mim. Então é isso que eu te pergunto, porque você falou sempre que não existe mentira, porque a mentira é uma verdade mal usada, né? ou não esclarecida, digamos assim. Tem que a brincadeira fala assim que a mentira é uma verdade deslocada no tempo, né? Fala assim, você comprou o sapato? Sim. Eu vou correndo amanhã e compro. Não, já comprei. Mentira é mentira, porque assim, já vou comentar isso que você está falando e é completamente procedente e útil, né? Mas é que assim, quando você cria, né, uma mentira, independente do tamanho que seja... É uma mentira. Não, e é uma criação, Greg. Sim, tá aí, ó. É uma criação, né? Então, assim, assim, eu criei um mundo e eu tenho que vitalizar e, assim, quanto mais tempo eu mantiver aquela mentira e propagá-la, mais... eu vou ter que alimentá-la. E tem uma coisa muito interessante que assim, o sol é o que é, ele sozinho emana a vida, está ali, a gente pode saber o quanto quiser sobre ele ou não saber, tudo bem, né? O conhecimento que eu tenho a respeito dele é quando eu vou e faço pramana, então eu vibro na mesma altura, minha mente e tal, eu vou, tenho o conhecimento, faz um reflexo em mim, e aí esse reflexo é um espelho daquele, eu tenho conhecimento e como funciona a mecânica invisível da mente concreta. Isso por si, né, se alimenta da própria verdade. Então o conhecimento, quando ele tem o conhecimento real, ele se alimenta da própria verdade, porque ele está ligado à própria verdade. Quando eu minto, e aí eu engendro essa coisa, né, essa máscara da verdade, né, e isso é a primeira coisa que é terrível, né, para a questão da mentira, é que daí essa máscara, né, de verdade que eu criei, ela é criada por mim e se alimenta de mim. Então, enquanto alguém a contar, enquanto alguém acreditar nela, enquanto ela existir, enquanto eu principalmente, ela vai continuar se alimentando de mim. Então, a mentira, assim, ou viver no mundo de mentira, ele é o caminho mais breve para abreviar a própria vida. Então, por isso que muitas pessoas dizem para si próprias, eu vivi uma mentira. O termo é perfeito, porque você vitaliza, você acredita, você vive naquele mundo, só que é um mundo assim, de tal forma efêmero, que qualquer coisa que tem ali é mantida às custas da tua vitalidade, da tua vida, e são seres vivos, né? E vão fazer o possível para se manterem vivos. Então, assim, a pessoa às vezes tem prazer em contar uma mentira, ou prazer em propagar uma mentira. É um sistema, né, complexo, né, de vasos comunicantes. Aquilo é incrível. Né, se alimentando. A velocidade disso é fantástica. E na coisa mais baixa, mais densa possível no astral. Então, não tem como
eu propagar uma palavra, emitir um som que seja, o verbo, sem que eu crie. Não tem como eu me emocionar ou criar uma emoção qualquer sem que eu crie essa emoção para que depois eu consiga percebê-la. Não tem como eu manter em mim um conhecimento sem que antes eu tenha tido um contato qualquer com um foco de conhecimento, verdade ou mentira, não interessa, e aí eu crio uma cópia e mantenha em mim. Então tudo é às custas da vida. A questão é que a mentira em si, ela vai adquirindo tal volume de roupagem, né, que ela assim, se transforma assim, como se fosse um grande vampiro, né, daquele que nela acredita e que dela vive, e tende a dar a ela, a pessoa, a felicidade que ela precisa. Por assim, eu ia falar de acredito na loteria? Não sei, precisava inventar uma coisa assim, que daí você vivesse bem em função daquela mentira que você conta para você mesmo, que é o pior tipo de mentira, né, que tem. Eu sou imortal. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não, é uma verdade, conversa. Não, isso é uma verdade, 100%. Não tem. 100%, Grego. E assim, e a imortalidade, assim, se eu estiver do lado de lá e tiver tudo isso aqui, aí se a gente se encontrar, eu vou falar, ô Jorge, você tinha razão. Você tem razão. Sim, eu vou cobrar de você. Tá bom, vamos ver. Não, porque a questão da imortalidade, veja como é muito interessante a tua colocação, eu vou comentar o que você colocou antes. É que a imortalidade, ela teria antítese da morte. É uma mentira ou é verdade a imortalidade? Está aí, ó. A imortalidade, ela é 100% verdade, né? A morte, por isso fala o Rosselino, fala, a morte é a maior de todas as mentiras, né? Porque na verdade a vida ela continua o tempo inteiro, só que sem o corpo físico, só que inclusive a manutenção do corpo físico faz parte de uma realidade a ser buscada, né? Então aí a imortalidade não é uma mentira. Com relação ao que você estava falando antes, e daí é muito interessante, né? E daí quando, não vou falar você, mas quando uma pessoa vai falar uma mentira, e aí é um bom sinal, aí essa pessoa, ela vai falar e ela sabe que é uma mentira, ou ela percebe antes e fala, tem um grau de gravidade, ou ela falou assim, pá, e tem um grau de gravidade, né? Então, o interessante... Quando é na ignorância, a gravidade é mínima. Na ignorância, a gravidade é mínima. 100%, porque assim, quanto mais te for dado, mais será cobrado. Ou Deus dá o frio conforme o cobertor, que é uma frase comum, né? Exatamente isso. Quanto, assim, você fez errado, né? Você não, a pessoa fez errado. E a pessoa, ela era completamente ignorante. Não ignorante no sentido pejorativo, ignorante no sentido de ignorar, né? De desconhecer. Desconhecia completamente. E aí ela errou e gerou um resultado. E ela aprende com o erro, né? E aí tem outra coisa muito interessante de falar assim, da questão do aprender com o erro, da questão do arrependimento, da redenção, né? A redenção, o arrependimento é aquele assim, o cara fez o que fez a vida inteira, escolhendo chegou ali, chama o cara, esse cara, vem cá, zera minha lousa aí, né? Abate minhas contas que eu quero o céu. É o falso arrependimento. Conversa, exatamente. É uma grande mentira em cima de pequenas mentiras, não adiantou de nada. Então, a pessoa não tinha conhecimento sobre aquilo, tinha ignorância, errou, aprendeu, né? Isso é uma coisa. Aí ela aprendeu, né? E ela vai praticar o mesmo erro já com consciência, já é outra coisa. Ela aprendeu de novo, sabe que está errado e erra de novo, é outra coisa. Chega um ponto, Grego, em que o conglomerado de mentiras que a pessoa cria e o mundo onde ela vive, ele se transforma num ser, numa egrégora tão poderosa, que daí chega naquele ponto inicial do Paracelso, que a pessoa pensa que está andando num jardim e está andando no seu próprio inferno, porque o monstro que ela criou faz com que daí ela não mais exerça, né, o discernimento. E aí tem a ver com o que você falou. Sempre o superior, ele é responsável evolucionalmente pelo inferior.
Nós somos responsáveis pelos animais, pelos vegetais, pelos minerais, né? Pelas categorias de elementais externos e principalmente pelas categorias de elementais internos. Então, já não pode criar seres indevidamente no instintivo, no astral, nem no mental, né? Os seres, né, que transitam no astral, né, ou no mental, os devas, né, do aquém, a caixa, eles são responsáveis por todas as hierarquias que vivem nesses planos. Os seres dos devas do além a caixa são responsáveis por todos os seres que existem, né, nesses planos. Os pitris, né, os pais, agnisvatas, barixás, asuras, que seja que existiram antes que nós, são responsáveis por quê? Porque são mais antigos que nós, estão acima evolucionalmente. O que acontece? No momento em que eu vou errar, né, e vou mentir, e essa mentira ela vai prejudicar o terceiro, quer dizer, eu vou gerar, né, essa mentira, já prejudiquei o terceiro, que é o que? Eu criei vitalmente, astralmente, mentalmente um conglomerado que não é verdadeiro, né, ele existe em avidya, existe em ignorância, né, e aí é lesa evolução, e aí eu não exercitei a vontade para não fazer isso. Eu não exercitei a sabedoria equilibrada com o amor para não fazer isso, né? Se daí a pessoa vai e comete o erro, e aí, como você falou assim, eu penso assim, puxa, mas eu menti, puxa, mas eu errei, né? Isso é excelente, porque significa o seguinte, que ali naquela pessoa, né, a razoabilidade, a lógica, a mente concreta, a intuição, a abstração, ela ainda está olhando o que acontece e ainda emite o seu parecer. Chega um ponto, só deixa eu vai lá. E aí então essas coisas do mundo, assim, do dia a dia, eles dão argumento para a mente concreta discernir, né, pesar, medir, contar, e aí emitir uma ação ou verbalizar, agir no mundo que nos cerca, né, através são os karma indriyanis e os jnana indriyanis, né, jnana indriyani e karma indriyani. E aí, no momento em que eu vou agir no mundo que me cerca, e eu tenho essa noção que eu fiz errado, significa que ainda há a chance de a lógica tomar conta da emoção tomar conta do instinto, né? Do instinto vitalizar adequadamente o físico, da mente abstrata tomar conta da mente concreta e da intuição tomar conta da mente abstrata. Então significa o seguinte, a pessoa ela ainda está em condições de, quando a pessoa, né, passa a criar essas falsas realidades, né, e passa a tornar isso para a mente, para a sua mente concreta, para o seu astral, como se fosse realidade. Então você usa a mentira, mente para o outro, por qualquer razão que seja, e no mentir está criando para a tua mente concreta, para a tua alma, uma realidade que não existe. E a alma toma aquilo como verdadeiro. E de tanto fazer isso, a tua mente abstrata, a tua intuição, que é o teu superior, ele se cansa de falar e não ser ouvido e resolve, agora eu vou ficar quieto, né? Daí, nesse instante, a pessoa já não tem mais discernimento de quando ela fala a verdade e quando ela fala mentira. Isso que é o pior. Ela não tem mais discernimento de o quanto ela prejudicou alguém mentindo. Ela não tem mais tem muito exemplo quanto disso, ela prejudicou alguém errando. E aí, o usar a boa-fé dos outros, né, passa a ser o alimento para aquele mundo inexistente. E esse mundo de mentiras que se alimenta e vive da boa-fé dos puros, né, dos puros de coração, e o termo é correto, né? Então, ele de tal forma fica cristalizado, né? De tal forma ele se torna uma coisa grosseira do ponto de vista existencial, que se perde o contato com o que se chama superior. Aí você tem, isso é o que eu falei de início, você tem alguém que engana, rouba, mata, mente, usa, sabe, faz, e você se pergunta, puxa, mas como é que um ser humano faz aquilo? Aí vem aquela questão que eu falei a primeira frase quando a gente começou a conversar hoje. Será que é um ser humano? Pode chegar um ponto em que daí o mundo de mentira que se vive, a perda, né, da noção de realidade, né, a prática, né, do lesa
o outro, do lesa a humanidade, do lesa a divindade, ele se torna de tal forma irreversível que se rompe a ligação entre o humano e o divino naquela pessoa e ela está por conta própria. Isso aí é sério. É seríssimo. Porque... Então, quando você vê assim, você vê uma figura pública que mente, né, e diz que não é verdade, e sustenta que não é verdade, porque na verdade a verdade dele é verdade, mas todo mundo sabe que mentiu, e tem a prova que mentiu, e ele roubou, e tem a prova que ele roubou, ele diz, não, não roubei, não, não é meu, né, não, não fui eu, não, mas está escrito, está aqui, está... Não, 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 não. Então, a gente olha e se questiona assim, mas como é que uma pessoa consegue fazer isso? É porque do nosso ponto de vista, que ainda somos pessoas, a gente não consegue compreender o ponto de vista daqueles que já são só monstros. Isso aí nós vamos acho que isso aí, vamos abordar isso um dia, num outro programa. Até onde for possível conversar. Sim, porque essa questão eu achei incrível isso aí. Você fala, deixa de ser, não posso chamar ele de humano? Não pode chamar, porque o ser humano tem corpo, alma e espírito. Então isso aí acho que a gente pode aprofundar um dia e ter... Aí, da questão que a gente conversou nisso, a individualidade, a egoidade, a mona, né? Então a mona vem e se reveste, né? Atman, Budi, Manas, que é mental abstrato, deve mental concreto, astral, vital, físico, né? E antes ela perpassa por todos os momentos evolucionais e há um fio que liga isso tudo, né? Que é o chamado fio de Sutratma, que é o quê? Forrat, que é amor universal, né? Só que assim, a própria ação do ser humano, usando o seu livre-arbítrio para mentir, enganar, matar, roubar, vilipendiar, prejudicar a pátria, não sei o que e tal, faz com que não exista um fluxo desse amor que tu deveria manter unido e separa. Eu acho importante aí, porque isso aí que eu falei que a gente vai ter que abordar isso um dia. Temos quanto tempo, Fernando? 2 minutos, tá. Que a partir do momento que a gente der o conhecimento até onde puder, sim, nós já estamos deixando de dar ignorância. Então as pessoas vão... Então, já pensou alguém hoje, o ser humano? Para mim todo mundo é humano, para mim todo mundo tem a centelha dentro de si. Todos são. Agora você está falando que pode ser cara deixar de ser humano? Mas é que a gente não sabe. Então assim, a gente está... desde o primeiro dia que a gente veio conversar aqui, a gente está dando elementos para que a ignorância deixe de existir. Sim. Só elementos. Agora, cada um tem que pegar esse elemento e buscar uma escola de iniciação, porque ali você tem o corpo físico preparado para receber a verdade, você recebe a verdade em escala, para que não seja um choque evolucional muito grande, e esse é o caminho que cada um tem que trilhar, não é? Agora, a gente não pode incorrer no julgamento, né? Então, eu não consigo compreender como um ser humano faz aquilo. Né? Pode ser que aquele não seja um ser humano. Isso aí eu acho que é profundo esse negócio aí. Mas será que daí a consciência dele não funciona? Não, ele não tem consciência. Será que a intuição dele não funciona? Não, ele não tem intuição. Será que daí mandou bombardear, acabou com o país para não sei o que, pegar isso, pegar aquilo, roubar, invadiu? Será que ele não sente assim amor fraterno por aqueles seres humanos inocentes que morreram? Não é que ele não sente, ele desconhece o que seja amor fraterno, desconhece o que seja intuição, desconhece o que seja lógica, desconhece o que seja fraternidade. Não são seres humanos. Opa, isso pode ter certeza que eu já anotei para a gente falar. Bom, encerramos aqui, deu em cima da hora. Quero que você, Jorge, deixe para você aqui primeiro agradecer a todos que compareceram aqui hoje, né? Veio Evandro, vieram tudo de São Paulo, vieram do interior daqui de Santa Catarina, então isso é uma felicidade sempre receber as pessoas, o Marino, todo mundo aqui. Eu fiz assim, desculpa, eu esqueci que a câmera está aberta, é para o Silvio que estava chegando aqui. O Silvio está chegando aqui também. O Silvio que nos suporta aqui há 10 anos na TV, né? Grande criatura. Né? E todo mundo já conhece o Silvio, né? Já vai ver, o Silvio já vai aparecer na foto também aqui. Então eu quero aquelas pessoas que curtem, eu não curto. Hoje já curti muito, hoje eu não curto, é um direito meu. Eu prefiro sossego, tudo. Aqueles que gostam das festas, que tenham festas junto aos dos seus queridos, ou festejem da sua forma, da melhor maneira que vocês acharem que devem. Quem sou eu para dizer quem deve fazer uma coisa ou outra? Então, espero que todos passem bem essas festas e sejam mais plenos e com mais consciência no ano que se aproxima. A paz
ela existe em um estado onde a simplicidade impera. E onde a simplicidade e a paz imperam, né? Aí não existe nem o conceito de verdade, porque daí a coisa em si é. Deixa de existir o conceito de não verdade, deixa de existir o conceito de não paz, deixa de existir o conceito de não simplicidade, não é? E por isso que o professor diz, que a paz é a maior experiência pela qual pode passar o ser humano nisso que a gente chama de vida. Então o que eu desejo para vocês todos é que vocês fiquem em paz. É isso aí, nada melhor para encerrar assim. Então, um fraterno abraço, um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz. Ocorrências iniciais, né, desse poder de criação dado para aqueles seres que ainda não tinham consciência e não tinham condição de assimilar uma verdade, cada um criou sua verdade. Ah, tá entendido. Tá. Entende? E esse cada um criou sua verdade distante da verdade. Foi como você real. disse, então deixa de ser uma mentira e passa a ser uma ignorância, né? Está ignorando o que está fazendo. A Maia, a ignorância e a mentira, elas andam assim, ó, de mãozinha dada, alegremente transitando pela humanidade. Ok, e na questão da Atlântida, qual foi a mentira Você teve outros fatores, mas você pode dizer alguma coisa? Ou não? Alguma coisa. Então alguma coisa, já é o suficiente. Sim, é que então a Atlântida, ela não teve uma evolução serializada. Então aconteceu a primeira sub-raça, a segunda, a terceira, a quarta em série, né? Foi uma evolução em paralelo. Cada uma cidade atlante, ela representava uma raça mãe, né? Um tipo de seres distintos fisicamente, né? Assim como hoje na Garta, cada cidade tem um conjunto de seres distintos, assim. Por isso que é vedado o trânsito de uma cidade para outra, porque são seres com assim, raciocínio distinto, hierarquia distinta, forma física distinta, capacidade distinta, modo de viver distinto, 100%. Né? E na época da Atlântida, então, você tinha 7 cidades-estado, cada uma com uma tônica, né? Cada um com um tipo. E assim, o ponto focal, referencial, era a quarta cidade Atlante, né? Porque naquele momento era a quarta raça-mãe, e ali então que era o ponto, esse ponto de chegada em desenvolver o que se desejava, que seria o mental concreto, né? Aí então, nesse momento, cada cidade Atlante ela tinha um rei divino, né? Ladeado por colunas, e daí então tinha aquele sistema templário que depois derivou para a maçonaria dos Trachomarutos, essas coisas assim que já falamos aí. Tá. E aí acontece então que assim, algumas coisas, né? Tá, mas lá eles não se comunicavam? Como assim? Você falou, a Garta, por exemplo, que você acabou de citar, não se comunica por N questões, são raças diferentes, tal. A Atlântida, essas cidades que tinham lá... o trânsito, né? Sim, dos seres que acompanham, mas Atlântida, quem a dirige, não. A Atlântida era similar ou não? Não, assim, tinha o trânsito, né? Tinha a comunicação, havia intercâmbio. Só que cada um com a sua tônica, né? Sim. E aí esse movimento que daí na quarta cidade culminou com as razões para o fundamento da Atlântida, então ele foi baseado no que a gente humanamente pode chamar de mentira, porque daí então assim, as outras cidades também foram envolvidas, né? E aí se rebelaram contra uma determinada cidade onde é que ficavam na época os gêmeos, quer dizer, onde emanava a coisa espiritual para aquele momento evolucional, e por conta disso então se iniciou uma série de batalhas físicas, mas tudo baseado na enganação. Tá, então para a gente sair de Atlântida e sair desse aparte antes da gente falar do Paracelso. Sim, é que algumas coisas a gente... Claro. A gente fala, a gente pincela isso aí. Eu quero saber o seguinte, então, né? Pergunta, já que estamos na Atlântida, o que há de verdade e o que há de mentira na Atlântida? A Atlântida afundou por quê? Foi o momento, o que há de verdade e o que há de mentira na Atlântida? Primeiro que tem pessoas que nem acreditam que a Atlântida existiu, isso aí é problema de cada um.
O que aconteceu? Foi um movimento cíclico. A pessoa que não acredita que a Atlântida existiu, pensa assim, tudo que existe construído então ou foram os extraterrestres, tudo também bem, não se pode. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bom, esse é o nosso último programa do ano. Como vocês sabem, vem aí essas festas, né, que foram, sei lá como é que eu posso dizer, umas festas que já vêm faz muito tempo, né, desde 364, 346, desde o Concílio de Niceia, quando alguns bispos e mais Constantino, se eu não me engano, que era o Papa, resolveu estabelecer o 25 de dezembro como o nascimento de Yoshua Ben Pandiro Jesus. Mas aí não cabe a nós falarmos sobre isso. Antes era 6 de janeiro. Antes era 6 de janeiro, né? Era uma festa pagã, tem a sua origem, tudo isso aqui é o Solis Invictus, mas não estamos aqui para falar disso, não, é outra história que nós vamos falar hoje. Então, antes da gente iniciar o programa, já desejamos àqueles que ainda têm esse espírito, né? Que façam um bom proveito dessa data, festejem e se tornem melhores, sei lá, no outro ano. Vamos estabelecer assim. Bom, o tema que se apresentou para a gente encerrar o ano é uma coisa interessante, porque nós falamos durante todo esse tempo aqui, 10 anos, e esse ano principalmente, todo o programa praticamente a gente fala alguma coisa sobre a verdade, né? Nós buscamos a verdade é essa, nós falamos da lei, toda essa coisa, né? Mas tem uma coisa que é o antígeno, digamos assim, da verdade, que é a tal da mentira. Eu, particularmente, Eustáquio Andréa Patunas, eu estou ranzinza por causa da minha idade, uma série de coisas, estou exigente, estou seletivo, estou um chataço e fico incontrolável quando alguém fala alguma mentira a meu respeito. Aí é pior do que qualquer outra coisa. Você diga alguma coisa que eu não fiz ou minta a meu respeito, aí eu viro um bicho. Por quê? Não sei. Vai ver que eu fui mentiroso pra caramba, hoje eu tenho aversão a isso, vai ver que eu continuo mentindo, eu sinto isso aqui, tal. Não sei, não vou filosofar, porque eu sou entrevistador e não entrevistado. Então hoje o tema é mentira. E eu sei, quando eu disse para as pessoas que o tema seria esse, mentiras, ainda no plural, todo mundo falou, puxa, que bom tema, né? O Silvio, nosso coordenador aqui, disse, poxa, é um tema para um programa só? Eu falei, vamos tentar, né? Que é o que mais tem, é o que a gente mais assiste, o que a gente mais vê diuturnamente, mentira, uma mentira atrás da outra. Subjugação, dominação, mentira. O ser humano tem o dom de mentir, né? E quem de nós já não mentiu na vida? Não vamos dizer os porquês, cada um tem os seus porquês, suas razões. Uma certa ocasião, uma pessoa disse para mim, justificando, ela falou, às vezes não precisa mentir e omitir. Omitir seria mentir? Como é que nós vamos ver? E quem vai resolver isso? Quem vai tentar dissecar isso para nós? Trazer à luz essa questão? Ou mostrar esse aspecto da mentira, o que ele nos prejudica ou não? É o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que nós estamos fazendo uma década juntos. Hein? Que bacana isso aqui, né? Isso aqui, fechando mais uma década. Eu espero que a gente chegue na segunda, na terceira, na quarta, mas aí nós vamos estar de dentadura aqui, né? Bem galinha, babando e tentando passar o recado. Até essa época eu já estou te vendo lá embaixo faz tempo. É mesmo? Você vai estar lá embaixo? Eu espero. É mesmo? Tá bom. Mas já te falei, né? Quando você chegar lá embaixo, vão te cobrar aí. Não embaixo do lugar, não, embaixo da terra, né? Então, tudo bem. Embaixo da terra e cada um... Então, mas é isso. O importante é que a gente está aí. Jorge e eu, a gente sempre enfrenta as coisas da vida, é legal essas coisas, é bom
sempre acontecem alguns empecilhos, tudo, mas a gente tira de letra, porque é bom aparecer nessas coisas, para a gente mostrar a fortaleza que nós somos, e assim espero que a gente continue. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Ótimo. Está ótimo, né? Isso que eu gosto, isso que eu gosto de ouvir. Eu estou bom quando estou ruim, bom quando estou mais ou menos e bom quando estou bom. E quando estou bom, aí eu estou ótimo. Ótimo, então tá aí, ó. Chegamos, mas... porque o que te deixa mais ou menos ou ruim, né, é um conjunto de forças açúcar que você vai ter que dar embate. Pode ser força elemental vital, pode ser só vital, N pode coisas. ser astral, pode ser mental, pode ser o mundo que serve. E você daí consentir que aquilo que te é oposição obteve um resultado, em si é alimentar aquilo, né? E aí esse processo de alimentação, ele tende a fazer, a desenvolver em você uma antipatia, uma aversão àquilo que tentou te deixar não em um estado de plenitude. Sim. Então, quando você está sempre bem, né, e não dá resultado nenhum para quem esteja numa situação contrária, melhor maneira, maior economia. Então é isso, assim vamos levando. Então, e aí? O fim do ano está aí. Claro. Então, essa época que você estava falando, então o nascimento do Joshua Ben Pandira era comemorado em 6 de janeiro, né? E aí então existia uma festa romana, que era uma festa pagã. Que hoje chamam de Dia do Reis, né? Festejam Reis, como Dia de Reis, né? 6 6 de janeiro. Mas existia uma festa romana, pagã, né? Que era o dia do nascimento do sol. E era o Natalis Solis Invictus. Isto. E aí então ficou como Natal. Então a gente hoje comemora em 25 de dezembro, na verdade é uma festa pagã romana, né? Não tem nada a ver com a questão do dogma da Igreja Católica. O importante é o seguinte, Grego. Confraternização. O importante sim. Família. No Ocidente, onde se cultiva essa tradição do Natal, então, assim, é o mais típico exemplo do que é uma felicidade astral, que assim, eu te dou um presente, você fica feliz, você me dá um presente, eu fico feliz, você recebeu o 13º, está com uma sobra de dinheiro, você está feliz. Então, assim, sempre há uma troca material, né, e alguma coisa que justifique aquele bem-estar. E como é uma paz, então, astral, derivada de um material, cessou o material, cessou a alegria, cessou a felicidade, cessou a paz, cessou a harmonia. Né? No dia seguinte, pau pega do mesmo jeito. Novo. Aí tem aquele ponto de vista, tá, mas então é uma paz falsa, né? Uma paz humana, temporária. É uma mentira. Isso é inválido, ou é uma mentira. E tem outro aspecto que, assim, tudo bem, mesmo que seja uma paz efêmera, temporária, ainda assim é melhor que não ter. Sem dúvida. Né? Eu sou completamente favorável a essa confraternização, lógico que sim. Então, eu não gosto de sair de casa, né? E aí, menos ainda nessas épocas, né? Porque as pessoas andam assim, parece que tomadas... Para você falar mentira, você tem que associar obrigatoriamente com a coisa humana, né? Sem dúvida. A primeira grande mentira que se conta sobre a humanidade é a questão da raça adâmica, que não existe Adão, né? Então é a primeira grande mentira que se conta para tentar justificar o que é a humanidade, mas isso são coisas das religiões, né? É um conhecimento velado, e então se cria um véu, se transforma num dogma, e em cima de todo dogma tem um conglomerado de mentiras para se transformar numa religião. Como também há uma verdade, né? Que Adão não era um... mas aí que tá. Então, há uma verdade que é a raça Isso quer dizer, adâmica. exatamente. Aí há um véu de Maia, vamos conversar sobre isso. Tá. Aí essa verdade com um véu ou vários véus vai tendendo a se transformar em um dogma, quer dizer, um conglomerado de mentiras, daí recebe o nome de religião, Perfeito. ou o que seja. Né? Então, a primeira mentira sobre a humanidade do ponto de vista de religião seria essa, né? Do ponto de vista de tradição, as mentiras ou o contato com o que seria mentira, a gente pode colocar em 2 momentos que eles são cruciais, inclusive para hoje, né? E mentira no sentido de ignorância. São cruciais para hoje porque são coisas que nós temos que resolver ainda hoje, né? A primeira delas, em termos daqui para trás, foi a questão da Atlântida, quando houve a queda da Atlântida. Então, as mentiras, a ignorância, o mau uso, o conhecimento
Quer dizer, tinha mentira? Houve mentira ali na Atlântida? Óbvio. Eu pensei que era que eles como é que se diz, as criaturas se revoltaram contra o Criador, né? Não, Mas não. sobre a regência, não teve uma... Não, mas é que assim... Onde entrou a mentira na Atlântida? Mas para que haja a revolta, sim, né? Para que haja a guerra que houve, para que haja a violência que houve, a base para a revolta, a base para a guerra, a base para a violência é a mentira. Poxa, isso aí é surpresa para mim. A mentira, ela é assim, é pai e mãe, né? Da discórdia, né? Dos malefícios que a humanidade tem que se virar, né? E a que antecedeu a questão da Atlântida, a gente pode colocar também como se fosse uma mentira, né? Foi aí a questão, quando foi dada à humanidade a sexualidade em meados da raça lemuriana, daí o desconhecimento, né? Não se aplica o conceito humano de mentira hoje, porque o próprio conceito de mente, de raciocínio era diferenciado, assim como era diferenciado na Atlântida e inteiro. Mas então, o desconhecimento com relação a um poder dado, né, ou a ausência de verdades com relação ao poder dado a quem ainda não tinha condição de entender o que era aquilo, daí decorreu em uma queda, que depois incorreu em outra, né, e que a gente tem reflexo até hoje. Tá, mas você pode falar que tipo de mentira? Vamos falar nessa questão antes de você entrar com o Paracelso, não esqueci o Paracelso. Qual foi a mentira do tempo da sexualidade do ser humano? Qual foi a mentira maior nesse aspecto? A mentira, no caso, é como se fosse a ausência da verdade, porque o que foi a separação do sexo, a polarização do prana, e que é completamente temporária, então o homem vem de uma posição masculino-feminino inconsciente, e ele volta para uma posição de masculino-feminino consciente. Então, essa questão que a gente vê hoje de separação homem e mulher, né, isso é absolutamente temporário, né? Mas não deixa de ser, não pode ser considerado uma mentira. Não nesse sentido. Tá. Então, quando houve essa polarização, decorou aquela consumismo, né? Uma coisa assim, quando tem que andar numa sacola com uma sacola de coisa de compra na rua, eu fico envergonhado, né? Assim, eu não gosto. O sentimento é vergonha, né? Vergonha por estar consumindo e carregando a prova do crime. E aí, nesse período, assim, as pessoas ficam assim... E aí eu estava esperando a hora de vir aqui, né? E o trânsito aqui na cidade que a gente mora está, assim... caótico. Né? Uma maravilha para quem gosta de caos, né? E então, assim, as pessoas com pressa para ir para lugar nenhum, assim, como se o mundo de todos fosse ameaçador e cada um quer se fechar no seu próprio mundo, que é a sua casa, e ficar com seus próprios problemas, e daí ninguém tem paciência com ninguém, ninguém respeita ninguém. É uma coisa assim... sabe, humana, né? Ainda bem que daí parece que chega nesse ápice de falta de paciência, e então se tem uma breve pausa para respirar, que é então aqueles dias que é feriado, então o pessoal, todo mundo vai, bebe, come, dá presente e tal, festeja, pelo menos você consegue revitalizar aquele desperdício, aquele dispêndio de vida que aconteceu no período que antecede essas festas, né? Então eu vejo como positivo, e pelo menos assim que as pessoas experienciem o que é aquela paz, pelo menos naquele dia, e imagine assim, como será o mundo quando essa paz não for um dia, for de vida inteira? Como será o mundo no dia que essa paz não for só para os seres humanos, mas para todos os seres? Então dá para ter um vislumbre do que é o mundo pelo qual a gente trabalha e o mundo qual a gente deseja para todos. Então, por isso que a gente está torcendo para que todo mundo tenha um nível de consciência, né? Independente do que nós estamos falando aqui ou não, dentro da crença de cada um, que seja um período harmônico e que cada um possa desenvolver um pouquinho a sua consciência para entrar num novo período aí, né? Com uma bagagem um pouco mais aliviada. E aí o nosso tema, Jorge? Mentira, né? É um caso sério, mentira. É um caso sério. Razão de uma série de conflitos. Nossa, você sabe melhor do que eu. Eu só queria fazer um comentário antes, que eu li aquele e-mail que você mandou com a chamada, né? Sim, com a sinopse lá que eu falei. E ali o autor do texto, ele faz uma confusão com ego e individualidade, egoidade. Ego é uma coisa completamente diferente, né? É aquilo que é o imortal, é o que permanece, é a mônada, e a individualidade é que é a coisa que é completamente perecível. Então, assim, eu falo assim,
não, o ser humano tem que destruir o ego. Não tem, por favor, não faça isso. Não pode, porque a personalidade, né? Não, a personalidade é a individualidade, então, né? Mas o ego é aquele, sim, é o princípio superior em você mesmo, né? Então são coisas distintas e às vezes a troca do nome... Você tem que controlar, você tem que dominar, você tem isso aí sim. Você não pode eliminar porque deixa de ser você. Mas porque são coisas distintas, né? A individualidade, né? Ou egoidade com o ego em si. O ego é o superior. A personalidade, a individualidade, a egoidade é as vestes que eu uso para fazer com que essa unidade essencial que eu sou experiencie um período que a gente chama de vida. São coisas diferentes, né? Bom... Com relação à mentira, né? O Paracelso. Antes do Paracelso, qual foi a primeira grande mentira da humanidade? Boa pergunta, hein? É sempre aquelas perguntinhas só light, né? Só coisa sempre. Primeira grande mentira da humanidade. E não vale religião, que essa aí a gente sabe um monte. Não, isso aí não.